Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que ocorreu mais cedo na audiência de custódia por mim realizada e que vai servir justamente para que a gente revise, aprenda e tire algumas lições importantes sobre a atuação prático-processual e também sobre o direito material criminal. Antes da gente explicar o que ocorreu e as lições, deixa eu te pedir para deixar o joinha e, claro, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Através desse canal de comunicação, a gente traz as principais novidades e atualizações jurisprudenciais sobre a área criminal, tece considerações doutrinárias, comenta questões de prova e traz também aí importantes pontos e aspectos criticados e críticos, melhor dizendo, acerca da área criminal, direito penal, processo penal, legislação penal especial, execução penal, enfim, tudo o que importa para aqueles que estudam, atuam, militam na área criminal. Maravilha? Deixa eu só te pedir, além de deixar o joinha e se inscrever, compartilha e divulga o nosso canal com seus amigos e amigas. Maravilha! Estava eu ontem aqui na minha casa, descansando por volta das 10h30 da noite, depois de um ritmo ou de um dia intenso, de muita audiência e, mais do que isso, de também processos e prazos processuais na Defensoria Pública e, posteriormente, já no final, nem fui para o meu treino de jiu-jitsu porque eu tinha 2 horas de aula para gravar. Gravei, ajustei as coisas aqui em casa, tomei um banho e quando eu me deito ali para assistir e concluir o último episódio da série sobre o jogo do bicho na cidade do Rio de Janeiro, aliás, fica aqui a indicação, postei lá no meu perfil do Instagram, @profpedrocoelhodpu, como assim sempre eu faço, dicas interessantes, culturais e, por que não, complementares à nossa formação, tá lá tudo bonitinho. E tava lá, quando eu me deito, os 5 primeiros minutos, quem é que acontece? Toca o meu aparelho celular. Quando eu olho, deixa eu ver se eu vou atender, era um colega que atua aqui e, sabidamente, ele estava em regime de plantão. Pode ser uma dúvida, pode ser alguma coisa, aí eu atendo e ele disse, olha Pedro, acabou de chegar uma prisão em flagrante e a gente abriu o sistema aqui e o processo caiu para você. Afinal, no dia de sexta-feira, no dia útil, quem faz a audiência de custódia não é o plantonista, é distribuição aleatória. Pergunto eu, vai ser que horas? 9h30, 10 horas, que é normalmente o horário das audiências de custódia? Não, vão ser às 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, de uma sexta-feira, estava eu lá na Justiça Federal. O que é que eu fiz? Calma, tranquilidade, terminei, assisti a série, fiz as minhas considerações, depois fui estudar o processo. Relativamente simples e pronto estava às 7, 7 e pouco, já tinha tomado banho, tomado meu café e estava arrumando para a Justiça Federal. Lá chegando, o caso era relativamente simples. Uma pessoa moradora de rua, viciada em droga, notadamente crack, realizou supostamente um furto simples de 2 portas, exatamente de 2 portas, em um estabelecimento pertencente à Universidade Federal. E por isso esse furto simples foi parar na Justiça Federal. Maravilha! Lá chegando, conversando, o rapaz tinha passagens anteriores pela polícia, mas nenhum trânsito em julgado. Disse, fui muito sincero, olha, aqui vai ser relativamente simples, vamos tentar colocar as situações. Porque o pior cenário, dificilmente a gente vai ficar preso. Pode ficar tranquilo, mas vamos tentar colocar da melhor maneira possível. Eu não vou falar aqui, mas a gente tomou as medidas juntamente com o Ministério Público Federal, juntamente com a Justiça Federal e, claro, eu representando a Defensoria Pública para que esse rapaz ele fosse, a partir dali, conforme a vontade dele, vale de salientar, ser inserido dentro de um tratamento para dependência química. Mas nem é esse o ponto que eu quero destacar do ponto de vista, esse é mais do ponto de vista humano, e é bem bacana, eu gosto de salientar, muitas vezes eu brinco, né, com o pessoal do Ministério Público e tudo mais, mas a gente tem uma parceria e a seriedade do trabalho dos colegas, tanto do Ministério Público como da magistratura, são sempre louváveis. Isso é muito importante de ser seriamente destacado. Mas, não fora isso, na arena a gente sempre tem uma disputa, a disputa saudável, a disputa processual. E aí iniciou-se, eu fiz algumas tratativas e tinha uma carta na manga.
Carta essa na manga que não só eu tinha percebido, até então eu não sabia, mas a própria colega do Ministério Público Federal. E aí, a partir dali, a gente começou a tecer considerações e eu mencionei, e assim como o colega do Ministério Público Federal, também um equívoco significativo lá em razão do delito em questão. Houve a prisão em flagrante, tudo bonitinho, tudo direitinho, salvo por um problema. Eu disse aqui qual foi o objeto material desse furto. O crime do artigo 155, na modalidade simples, considerado o caput desse dispositivo, diz: é crime subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa, beleza? É isso que vai nos dizer o caput do artigo 155. Além disso, o que é que a gente pode apontar? O furto é um crime material, ou seja, ele deixa vestígios. Se deixa vestígio, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito, ou seja, o exame pericial. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Dizer que um crime é um crime material indica necessariamente apontar que, para sua respectiva consumação, deve estar demonstrada a alteração do mundo naturalístico. É essa a produção desse resultado naturalístico. E aí, é justamente com a perícia que a gente vai conseguir identificar. Só que aqui houve um problema, reportado expressamente pelo delegado da Polícia Federal. Ele disse em relação à eventual apreensão dos objetos materiais, porque quando você tem um furto, naturalmente, se o furto fala subtrair coisa alheia móvel, você apreende esse objeto, apreende essa coisa alheia móvel, verifica e posteriormente restitui. No entanto, o crime se verificou, ou supostamente se verificou, no momento em que o camarada tinha subtraído 2 portas, estavam lá e ele subtraiu as 2 portas e ato contínuo, ou ideia dele, como ficou claro, era colocar à venda por qualquer preço para aí sim ter dinheiro e se municiar de droga. Afinal, ele era demonstradamente viciado. Beleza. Ocorre que, segundo a Polícia Federal, essas portas já tinham sido identificadas logo que ele retirou e ia colocar para venda, exatamente isso, por agentes, por membros da Polícia Militar. E, logo em seguida, as portas foram restituídas ao local, ao imóvel pertencente à administração da Universidade Federal. Então, tinha sido colocada. Quando chegou lá, a polícia, à ocasião da lavratura da prisão em flagrante, e expressamente indicou que não houve a apreensão dos materiais por esse motivo e destacou que sequer houve registro. Não se sabia qual era a porta, qual era a modalidade de porta, em que contexto a porta estava, em que contexto a porta ficou, como eram as portas, se elas estavam em bom uso, se elas estavam em mau uso. Era tudo de gogó, era tudo de palavra. Ora, diante disso, é um convite lascivo ao prazer do defensor que, de fato, muito enfaticamente sustentou. No caso, eu, estou falando em terceira pessoa, estou parecendo Pelé. Presta atenção que disse: olha, doutor, de acordo com o que a gente tem aqui nos autos, não há qualquer comprovação da materialidade delitiva. Não há qualquer possibilidade de se identificar o valor dessa porta. Não há qualquer condição de verificar, de aferir a qualidade dessas portas, até mesmo para se vislumbrar, eventualmente, uma possibilidade de insignificância, uma verificação de atipicidade material em relação a esse furto. E aí é absolutamente passível, impossível de se atestar a materialidade. Não estou afirmando, e nem é ocasião para isso é coisa para eventual persecução penal investigatória, juntamente ao Ministério Público Federal, se essa materialidade pode, em tese ou futuramente, de forma eventual, ser comprovada. Não é a questão aqui, eu não vou discutir futurologia, mas o fato é que hoje, nesse momento, sexta-feira, dia 12 de janeiro, aqui por volta das 8h15, 8h20 da manhã, o fato é que a gente não tem qualquer materialidade delitiva. E com uma materialidade ausente, a materialidade delitiva, sequer deveria ser validado essa prisão em flagrante. Sequer a gente pode legitimar essa prisão em flagrante. E se referendado e homologado o flagrante, com muito menos razão, a gente pode submeter a qualquer medida cautelar.
seja ela prisional ou diversa da prisão. E foi exatamente nessa ótica que seguiu o próprio Ministério Público Federal, que diante desse fator específico, apesar de verificar um passado potencialmente criminoso daquele agente, disse carente a materialidade, não há minimamente como se pleitear aqui a fixação de qualquer medida cautelar pessoal, razão pela qual se requer e se pugna pela liberdade provisória. E foi exatamente isso que foi feito. Em termos processuais, o agente foi colocado em liberdade assim devidamente. E tudo isso, se não causado exclusivamente por esse erro do comportamento policial, da diligência policial, destacadamente aqui, na minha opinião, da Polícia Militar, nesse caso específico, facilitando a minha vida, aqui se estabeleceu a ausência de demonstração mínima de materialidade. Veremos o que vai vir aí para o futuro, e o que mais fico feliz é que a gente teve uma solução interessante, eu tive um caso para compartilhar aqui com vocês, e que esse rapaz aí foi encaminhado de acordo com as normas vigentes e de acordo com a sua vontade para um tratamento aí diretamente no CAPS, beleza? Tranquilo? Espero aí que vocês tenham um ótimo final de semana, que os estudos venham de vento em popa e que essa nobre alma desse rapaz se cure aí dessa triste situação que é o vício de entorpecentes, beleza? Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal. Vamos em frente.